dar um mergulho bem profundo, exatamente naquilo que o Espírito Santo quer falar ao nosso coração. Eu tenho por hábito, ao fazer a reflexão da palavra sobre o Evangelho do dia, procurar a fazer uma reflexão versículo por versículo, ou às vezes um conjunto de versículos, que é para ver exatamente, diante da nossa fragilidade de entendimento, aquilo que verdadeiramente o Senhor quer tocar no nosso coração. Assim nós iniciamos essa nossa reflexão no primeiro versículo dessa palavra, versículo 14, em que Jesus fala aqui do demônio mudo que incorporou no mudo e que depois Jesus tocou e fez falar. Então aqui, essa primeira lição que Jesus nos dá é que nós estamos numa batalha diuturna entre o bem e o mal. Essa é a nossa realidade. Em todas as situações, seja no nosso trabalho, seja na igreja, seja na nossa família, em todos os recantos onde estivermos, nós travaremos essa batalha do bem e do mal. Mas nós temos uma força muito grande, porque o próprio Jesus, como fez com aquele mudo, diz para nós que Ele é o Senhor da libertação. Então a primeira mensagem que o Evangelho nos traz hoje, nesse versículo, é que nós temos um Deus que nos dá libertação e, sobretudo, nos dá a salvação. Então, que possamos abrir o nosso coração para acolher esse Senhor que liberta, que nos tira das trevas. Depois vem os versículos 15 e 16. É a segunda lição, ou o segundo grande conhecimento que nos traz, que fala sobre a blasfêmia. Foi naquela situação em que Jesus, logo após Jesus fazer o milagre, do mundo falar, um grupo disse que Jesus fazia aquelas obras por força do Beelzebul, ou seja, o chefe dos diabos, E um outro grupo pedia a Jesus sinais do céu. Eu pergunto, será que nós queremos estar num ou no outro grupo desse aí? Não. Nós queremos estar no grupo daqueles que creem verdadeiramente que nós temos um Deus de misericórdia e que é capaz de prover tudo aquilo que a gente necessita na nossa vida. Muitas vezes, nós não alcançamos aquilo que, ao nosso olhar humano, a vitória não vem. Mas Deus sabe exatamente aquilo que é melhor para cada um de nós. Então, essa disputa, nós não queremos estar nem daquele que duvida do Senhor e nem daquele que blasfema, mas nós queremos estar, como diz lá a carta aos Hebreus, me parece que é 7:7, o que ele fala lá, que a fé é o fundamento da esperança. E a esperança que nos alimenta na certeza de que alguma coisa acontecerá. Então, que Deus nos dê também esse sentido de saber, esse discernimento das ações de Jesus na nossa vida. Aí perguntar, será que eu estou tendo a sensibilidade daquilo que o Senhor está realizando na minha vida? Quando eu olho para o meu lado, eu enxergo a ação do Senhor? Quando eu olho para a minha família, eu enxergo a ação do Senhor? Para a minha saúde? Para o meu matrimônio? Para o meu trabalho? Existe uma forma sensacional de nós nos sintonizarmos com essas ações de Jesus na nossa vida para compreendermos exatamente os seus sinais. Foi exatamente o que a Márcia pediu no início. É abrir o nosso coração para a ação do Espírito Santo. Sozinho nós não somos nada. Sozinho nós não podemos nada. Mas com a ação do Espírito Santo. Quando nós nos integramos a Ele. E dizemos, eis aqui, Espírito Santo, faça de mim o que quiseres. As coisas se realizam na nossa vida. E nós passamos a ser instrumentos de Deus na vida dos outros também. No versículo 17 e 19, a segunda lição, ou a terceira lição, ou o terceiro ensinamento, É que quando Jesus se defrontou com aquela dúvida de uns, dizendo que a força era por Beelzebul, e outros pedindo sinais, Jesus, que tem o domínio de tudo e de todos, já lia o pensamento daquelas pessoas. E divinamente Jesus os admoestou, falando sobre a divisão.
Porque ele diz, onde impera a divisão, não há vitória. Por isso que ele diz, todo reino dividido será destruído. Então que a divisão não seja um acontecimento na nossa vida. Que nós saibamos sempre somar. Que nós possamos sempre estar de mãos estendidas, coração aberto, para fazermos com que sejamos verdadeiramente filhos amados de Cristo e irmãos verdadeiros dos nossos irmãos. No terceiro, na quarta lição, estaria no versículo 20, que Jesus diz com todas as coisas, quando ele admoesta, ele falou assim, se vós dizeis que é pela força de Beelzebul que eu executo, eu digo, é pelo dedo de Deus. Aí vem a humildade de Jesus. Ele diz, aquilo que eu realizo não é por mim mesmo, é pelo meu Pai que está no céu. Então ele tem a humildade de reconhecer que todas as obras que ele realiza é pela força e o poder e a autoridade de Deus. Então ali ele aponta exatamente o momento da chegada do reino de Deus. Ele diz, é como se dissesse, eu estou no meio de vós. Então Jesus veio nesse momento anunciar o reino de Deus. E o reino de Deus, ele diz o seguinte, ele está entre nós. Na palavra, na Sagrada Escritura diz lá, ele não está aqui, não está ali, nem está acolá. Ele está dentro de nós. Nós é que fazemos o reino de Deus. O nosso coração é o termômetro que nos diz se nós estamos verdadeiramente em sintonia com Deus ou não. Se nós estamos cumprindo os seus mandamentos ou não. Se nós estamos fazendo a vontade de Deus ou não. Então o reino de Deus, ele só acontece no coração daqueles que percebem os prodígios e milagres de Jesus e que se abrem a esses prodígios e milagres. Quem aqui crê que é capaz de fazer milagres na vida dos outros? Quem aqui é capaz? Que acredita que pode fazer? Ninguém acredita? Você acredita? Quem mais acredita? A palavra diz. Aquele que crê fará todas essas obras e muito mais. Nós é porque nos acovardamos diante da nossa fé. Porque Deus nos colocou para sermos instrumento na vida dos outros. Nós podemos sim ser instrumento de transformação. Nós podemos sim fazer com que um milagre opere para os outros. Não pela nossa fragilidade humana, mas pela vontade de Deus. E nós, E temos a obrigação de abrir o nosso coração e fazer. Quantas e quantas pessoas aqui, você já chegou perto do ouvido dela e deu uma palavra de consolo e a pessoa se reergueu, não é verdade? Quantas pessoas estão caídas no leito e nos pedem para fazer uma oração? A gente vai até lá, faz esta oração e a pessoa só ergue. Então nós temos esse poder também. Não por nossa humanidade, mas pelo amor misericordioso de Deus, né? Na quinta lição, ou quinto conhecimento, esclarecimento que ele vem nos dar, é um chamado de prudência. Foi quando Jesus lá fala que o homem forte, armado, né, guardava a sua casa. Aí veio um outro mais forte e levou tudo. Aqui Jesus estava falando de quem, na verdade? Dele próprio, não é verdade? Porque ele diz, olha, o reino de vocês está todo armado. Vocês estão todo preparados. Mas veio um mais forte que pode tirar tudo isso de vocês. E tira. Porque é aquele diz, né? Quando diz, eu dei, eu tiro. A lição também que a palavra nos dá, né? Então é importante a gente ter a consciência de que sempre existirá algo mais forte do que a gente. Mas nunca existirá ninguém mais forte do que Jesus. Então quem está com Jesus, está com a força, está com a coragem. Pode alçar o voo de águia, alcançar o mais alto dos céus, para realizar não aquilo que ele quer, mas aquilo que o Pai quer que ele faça. Então que sejamos verdadeiramente homens e mulheres de fé,
bravos, aguerridos em proclamar a palavra de Deus, mas, sobretudo, dar o testemunho de que nós vivemos essa palavra. Porque se nós pregarmos a palavra e agirmos de uma outra forma, nós estamos dando um contra-testemunho cristão. Então é importante que a gente pratique exatamente aquilo que a gente entende da palavra, né? Na sexta lição, vem no versículo 23. É quando Jesus diz lá: quem não está comigo está contra mim, quem não recolhe comigo, espalha. Aí eu pergunto, de que lado que nós estamos? Daqueles que recolhem com Jesus ou daqueles que dispersam? Nós estamos esforçando para estar do lado daqueles que recolhem com Jesus, não é? Porque, com toda a humildade, nós estamos no caminho da santidade, não é verdade? Porque Deus diz que nós somos para ser santos. Sede santos, como santo é o vosso Pai. Então nós fomos criados para ser santos. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E nós precisamos perseguir esse caminho de santidade. Para poder alcançar, digamos, a coroa da vida eterna, né? Aquela que nos espera. É por isso que nós devemos a todo instante nos vigiar, ter essa prudência, ter esse cuidado, né? Passarmos a ouvir a voz de Jesus, a voz do Espírito Santo, aquilo que está nos dizendo, para a gente ter um discernimento daquilo que é de Deus e daquilo que é do inimigo, para a gente fazer esse contrapeso, para fazer as nossas escolhas. E nós devemos pedir todos os dias, a toda hora, diante da nossa fraqueza, para que Jesus nos ajude a expulsar os nossos demônios. O demônio da vaidade, o demônio do orgulho, o demônio da infidelidade matrimonial, o demônio da discórdia, da usura, da gula, então da avareza. Então são tantos os demônios que estão à nossa volta, que se nós não tivermos essa fé fincada no Espírito Santo de Deus, clamando toda hora, a tendência nossa é cair no pecado. Porque a nossa origem é pecaminosa. Nós somos frutos do pecado. Mas nós temos um Deus misericordioso que nos deu a oportunidade de enviar o seu Filho para remir os nossos pecados e nos dar a oportunidade da salvação. Então, tudo que somos, né? Tudo que acontece na nossa vida ao nosso redor, é fruto daquilo que nós pensamos e que nós fazemos. Então é preciso que a gente faça do nosso coração, e o Douglas também falou isso logo no início, do nosso coração, uma terra fértil para receber a semente da palavra, para que ela possa produzir os frutos dela. Porque senão Jesus vai fazer comigo, vai fazer com você, vai fazer com cada um de nós o que ele mandou fazer com aquela figueira. Corte-a, porque ela não está produzindo frutos.